A civilização maia foi uma das mais importantes civilizações das Américas e as ruínas das suas cidades foram encontradas por exploradores europeus e norte-americanos em meados do século XIX. Como não existiam informações precisas sobre essa civilização naquela época, sua história acabou sendo envolvida por grandes mistérios. Esse, particularmente, é um detalhe bem comum em sociedades antigas. Devido à falta de informações, muitas vezes suas lendas se tornam obra de fascínio de nossa parte, como acontece entre os maias, os egípcios e os mesopotâmios, por exemplo. No vídeo de hoje, destacaremos principalmente a história da antiga civilização maia, que apesar de dispor de grande poder, acabou sendo exterminada. Como cidades tão grandiosas, com construções tão esplêndidas, poderiam ter sido esquecidas e recobertas pela floresta, não tendo sido nunca mais habitadas? Inúmeras teorias surgiram para explicar esse fenômeno, mas muitas dessas teorias sem nenhum fundamento científico. Somente a partir de 1960, a civilização maia começou a ser desvendada pouco a pouco. E finalmente, na era em que vivemos, nesse mesmo ano de 2020, uma descoberta impressionante foi feita e é isso que veremos hoje. Mas antes, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o canal e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. Ao contrário do que talvez a grande maioria possa pensar, os maias não eram um único povo, mas sim vários povos ou etnias que tinham a mesma origem linguística e cultural. Todos eles juntos habitavam a América Central, que podia englobar o sul do México, a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e até mesmo parte da América do Sul. Ainda não se sabe exatamente quando foi o início da ocupação desse território, mas as pesquisas arqueológicas demonstram que a agricultura já era praticada ali desde o terceiro milênio antes de Cristo. Os estudos mostram que tempos depois, no segundo milênio antes de Cristo, as aldeias agrícolas começaram a se agrupar em torno de centros cerimoniais, para ali celebrarem suas festas religiosas e comerciarem. Dessa forma, foi se criando o que seriam as primeiras cidades da região. O trabalho agrícola durava 4 meses por ano, o que permitia que os camponeses pudessem se dedicar a outras atividades, principalmente a construções de templos e praças de comércio para o funcionamento dos centros cerimoniais. Em torno do século I d.C., essas primeiras cidades já faziam comércio entre si, e também com a distante Teotihuacan, no Vale do México, governada pelos Olmecas. Muitos estudiosos acreditam que os Olmecas influenciaram o desenvolvimento das cidades maias, já que muitas delas copiaram a estrutura arquitetônica e a organização política dos teotihuacanos, que eram, já naquela época, impressionantes. Com o passar de ainda mais tempo, tais centros urbanos se transformaram em centros administrativos e passaram a controlar as aldeias vizinhas, fazendo com que essas se unissem a elas mesmas, ampliando seus territórios. Os sacerdotes e os guerreiros assumiram o controle social e político dessas cidades. Eram sustentados pelos camponeses das aldeias, obrigados a pagar tributos tanto em alimentos quanto trabalho na construção de templos, palácios, pirâmides e estradas. Além disso, os comerciantes também faziam parte da elite dominante e controlavam o rico comércio de elementos como jade, obsidiana e cacau. Esses inúmeros centros urbanos independentes, sustentados por dezenas de aldeias agrícolas ao seu redor, foram a base da organização política da civilização maia. Mesmo durante o período de maior desenvolvimento dos maias, conhecido como o período clássico, que durou entre os séculos 3 e 9 d.C., não ocorreu a unificação entre as cidades, chamadas de cidades-estados. Hoje se conhecem mais de 40 dessas antigas cidades, entre elas a Tikal, Palenque, Calakmul, Uaxatum, Cobá, Copán, Piedras Negras e Uxmal. Muitas delas tombadas como patrimônio histórico da humanidade pela Unesco, que as veem como importantíssimas para o estudo da cultura maia de maneira geral. As cidades-estado maias guerreavam constantemente umas com as outras, a fim de ampliar suas zonas de influência.
e também com o intuito de obter prisioneiros de guerra que eram escravizados ou sacrificados em rituais religiosos. Acredita-se que a partir do ano 800 d.C., as mais importantes cidades-estado maias foram sendo abandonadas uma por uma. Não se sabe com certeza quais as razões que levaram a isso, mas os historiadores acreditam que um conjunto de problemas atingiu os maias, obrigando-os a abandonar seus centros de poder. Segundo arqueólogos, pode ser que o aumento populacional tenha gerado necessidade de maior quantidade de alimento. Como a agricultura maia era feita através de queimadas e rotação de solo, rapidamente houve diminuição da fertilidade da terra, causando ondas de fome. Algo que também deve ter contribuído foi o grande desmatamento das florestas que causaram mudanças climáticas na região, ocasionando a seca e, por conseguinte, a fome. Depois, a fome ampliou a guerra entre as cidades que lutavam por regiões férteis. Ainda mais, a cidade de Teotihuacan, parceira comercial dos maias, entrou em declínio, o que atingiu o comércio dos maias. Após isso, uma série de rebeliões populares devido à fome e à pobreza teria ocorrido em vários locais das cidades-estados maias. Com uma crise instaurada, ficou fácil para os guerreiros toltecas, inimigos dos maias, conquistarem as cidades deles, controlando quase todo o seu território em bem pouco tempo. Assim, os maias caíram. Entre os séculos X e XVI, algumas poucas cidades tentaram manter o controle sobre os povos maias, mas as guerras constantes e as crises econômicas não possibilitaram o renascimento da cultura maia, por assim dizer, como tinha sido no período clássico. De qualquer forma, ao contrário do que se acredita, os maias jamais desapareceram. As grandes cidades foram abandonadas, mas as aldeias continuaram a abrigar os camponeses. Hoje em dia, a língua maia ainda é falada por 7 milhões de pessoas e a cultura maia é preservada por centenas de povos da América. Entretanto, de modo ainda mais significativo que as pessoas que falam a língua, a cultura maia continua viva nas muitas construções magníficas deixadas por esse povo durante o tempo em que viveram seu auge. Também continua viva em sua história, uma história que nos ensina muito até hoje, milhares de anos depois. A maneira, por exemplo, que aos poucos os maias foram expandindo seu território e controlando novos povos é algo a ser reconhecido. Nesse ano de 2020, uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta interessante que mostra algo que poderia ter sido fundamental para a expansão do território maia. A equipe recorreu à tecnologia laser, uma das mais avançadas para esse tipo de pesquisa, para mapear uma estrada da civilização maia que possui 100 quilômetros e que pode ter sido construída há cerca de 1.300 anos. Mais interessante é que a estrada contribuiu diretamente para que as antigas cidades maias pudessem prosperar e se tornar conhecida por toda a história. Afinal, o objetivo da estrada seria ajudar a invadir uma cidade isolada no México, além de servir para outras finalidades. O novo estudo, promovido por pesquisadores do Instituto Carnegie de Washington e liderado pela antropóloga Tracy Ardren, da Universidade de Miami, apresentava novas descobertas sobre a civilização maia através de uma profunda análise. Os estudiosos afirmam que a estrada conectou dois importantes locais do Império: a cidade de Cobá, principal centro de poder, e Yaxuná, o menor assentamento urbano, mas que possuía uma ampla riqueza. Os especialistas que fizeram a descoberta acreditam que o projeto da estrada tenha sido feito a mando da rainha guerreira Cahuilwajá. Além de rainha governante, ela era conhecida por ser uma guerreira feroz, tendo expandido seu território através de estratégias militares. Através de uma tecnologia laser chamada LIDAR e que tempos atrás foi capaz de descobrir uma cidade maia inteira, os cientistas conseguiram revelar um dos segredos desta grandiosa estrada que acreditam ter sido revestida com gesso branco. Se antes se pensava que o percurso das estradas maias era sempre em linha reta, agora sabe-se que tinha curvas e que fazia desvios por pequenas vilas e cidades. Com 8 metros de largura, a estrada prolongava-se de Cobá, uma das grandes cidades da civilização maia, até Yaxuná, localizada na península de Yucatán, como dissemos antes.
No artigo científico publicado no mês de fevereiro de 2020, os arqueólogos estimam que o volume combinado da estrada seja equivalente a 2.900 piscinas olímpicas, incrível até para os nossos dias. A estrada teria sido ordenada por Cauê-Ajá com o intuito de se expandir territorialmente como resposta à ameaça de povos inimigos. A ocupação de Yaxuná teria aqui um importante papel no combate aos crescentes rivais. Foi construída pouco antes do ano 700, no final do período clássico, quando Cobar estava a fazer um grande esforço para se expandir, explica Tracy Ardren, a arqueóloga coautora do estudo. Com a ascensão do Império Vizinho de Chichén Itzá, era preciso uma fortaleza no centro da península. A entrada era um dos últimos esforços de Cobar para manter o seu poder. Uma estratégia impressionante, completou Tracy. Ainda que uma simples estrada não pareça muito interessante, vale lembrar que ela foi feita há mais de 1.300 anos. Além disso, a forma inteligente com que foi feita revela pontos interessantes sobre como os maias se organizavam. No futuro, ainda mais pesquisas serão feitas sobre e sob a estrada, mas sua descoberta, por si só, já tem sido revolucionária para os estudos dos maias.